CPLP é a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, então nós somos o Brasil, Angola, Guiné-Bissau, países que são falantes do português, junto com Portugal, que fizeram esse acordo e foi previsto que haveria uma facilidade na mobilidade entre os cidadãos pertencentes a essa comunidade. E baseado nisso, recentemente, houve uma alteração na lei para facilitar essa vinda e a permanência em Portugal, e isso é recíproco para todos os países, né? Então, o português indo para o Brasil da mesma forma, mas vamos falar aqui de Portugal. Então, saiu a notícia da facilidade por conta da autorização de residência CPLP, que é para os cidadãos que são CPLP, pertencentes a esses países. E muita gente falou, agora não precisa mais, a gente entra e fica, né? Vai embora. A gente chega lá e diz, eu sou CPLP. Vai nessa, querida, vai. E aí, a primeira vez que a gente conversou, ainda ia ter a implementação, né? Então, agora, no início de março, surgiu a plataforma que permitiu esse tipo de autorização de residência, que ela foge um pouco do comum que a gente está acostumado quando a gente fala de residente estrangeiro em Portugal, que é aquele cartãozinho de residente. Então, é uma folha de papel, tá? E, atualmente, ela só está valendo para quem estava em Portugal e deu entrada na manifestação de interesse até dezembro de 2022. A ideia é que isso vai ampliar, vai servir para outras situações, mas até hoje é para quem deu entrada em manifestação de interesse até dezembro de 2022. E o que consiste nisso? Ou seja, desculpa, Ana, quem estava em Portugal e até dezembro de 2022 tentou se legalizar com o pedido, ou seja, manifestando o interesse de permanecer vivendo no país, teve o direito de fazer a opção para essa autorização de residência. Por quê? Porque o processo de manifestação de interesse leva, em média, 2 anos. Exatamente. E nesse período a pessoa não pode sair de Portugal. Exatamente. Porque não sabe. Não sabe se volta. Porque tem gente que pode, mas eu conheço fulano que foi, mas não pode. E aí, essa foi uma alternativa que o governo português enxergou, eu entendo assim, de conseguir legalizar mais rapidamente possível dentro desse Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o SEF, que é quem atende os estrangeiros aqui, essa quantidade absurda, né, de brasileiros e outros falantes da língua portuguesa, mas especialmente os brasileiros. E hoje foi veiculado na televisão aqui que 85% desses pedidos até hoje são de brasileiros. Com certeza, então, se não for mais. A pessoa se loga na plataforma, que é do SEF, com o login que ela fez a manifestação de interesse, tinha entrado com pedido de manifestação de interesse, e ela vai fazer a opção por cancelar essa manifestação de interesse e ter a autorização de residência CPLP, tá? Então, você está trocando uma coisa pela outra. E aí vem a questão. A manifestação de interesse, ela te daria um cartão de residente com validade de 2 anos. A autorização de residência, que é uma autorização administrativa, só de Portugal, não segue os padrões da União Europeia, da Comunidade Europeia. Então, ela dá validade por 1 ano. Claro que pessoas que entraram com a manifestação de interesse em outubro de 2022, muito provavelmente, nessa angústia de, não, vou me regularizar, e é uma oportunidade. E optaram por fazer essa troca. Então, cancelaram a manifestação de interesse e aderiram porque não tinha muito a perder, né? Tinha acabado eu não sabia que tinha que cancelar uma para poder você cancela. aderir a outra, digamos assim. E aí é um certificado que você recebe no seu e-mail depois que você recolhe a taxa, que são 15 euros, então é barato. Só que te dá a permanência por 1 ano. O que vai acontecer daqui a 1 ano? A gente não sabe ainda. Fogo no parquinho. Tudo ninguém indica que isso vai ser possível uma renovação, tá? Uma outra questão. Algumas pessoas relatam já, de posse já dessa autorização de residência, dificuldade de arrendamento. Dificuldade da mesma forma. Pois. Porque a sociedade ainda não administrou ainda isso, não sabe nem o que é. Menina, olha, já tem gente me perguntando se com a autorização de residência da CPLP já dá para comprar imóvel. Pois é. E financiar 100%, né? Não precisa nem ter entrada. Pois é.
Aí começam as Que dificuldades, viagem. assim, a gente tem notícia de que o IMT também, no início, estava dificultando a troca da habilitação Exatamente. para quem Da tivesse CNH, né? a autorização de residência CPLP, né? Então, Ou seja, É porque ela complicado, nasce né? como uma medida quase que paliativa, né? para resolver um problema. A gente tem, Exato. se eu não me engano, foram 120 mil títulos expedidos. Uau! Isso começou por volta do dia 15 de março. Caramba, é muito, né? Pra Muita, Portugal é imagina Nossa, eu quanta pensei que tinha gente. começado logo em fevereiro. Não. Só não. em março foi que É porque começou. o burburinho começou. Foi É, quando foi, começou, foi. vai ser implementada a plataforma. Ah, ok, tá bem. Mas, tem assim, razão. possível mesmo foi. Então, eu tive situações de eu falar para o cliente: olha, acho melhor aguardar, você já está quase para ser chamado para Pois é. manifestação de interesse, então já aguentou até agora, aguenta mais um pouco. Exato. E sempre explicando para o cliente: olha, você vai estar abrindo mão da manifestação, você vai ter um documento que a gente não sabe se vai contar como tempo de residência para uma futura nacionalidade portuguesa, por tempo de residência. Exatamente. A gente imagina que sim, porque, né, você tirar um direito desse, diferenciar um cidadão residente, Exato. né? Mas como é que vai ser? A gente tem ainda algumas questões sem resposta. Exato. Outras pessoas estão relatando que fora de Portugal, em viagens dentro da União Europeia, por exemplo, para a França, quando você sai, que você precisa mostrar seu documento em algum posto, né, policial, Sim. alguma coisa assim, que não é aceito, O português? O- Aqui em Portugal? a autorização fora de Portugal. Ah, tá. Lá na França. Por não exemplo, sei. na França, você precisa Sim. apresentar porque você está ali mais de 90 dias no espaço Sim, Schengen sim, e não tem uma autorização de residência. Aí você puxa esse papel que está em português, que só é uma mobilidade de países da língua portuguesa. A Meu França não Deus. faz Ai, parte. Que é mesmo? loucura. Que Então, caramba. outras pessoas relatam que não tiveram problema nenhum. Então, acho que Mas só... atenção, mesmo quando a pessoa tem o título de residência, ou melhor, desculpa, o cartão de cidadão português com a igualdade de direitos e deveres, lá atrás vem dizendo, este que não pode documento não viajar. é válido É para a exatamente viagem. isso. Né? Então, eu, por exemplo, o meu é esse. Quando eu Você vou só daqui para tem a que França, usar o eu tenho que levar o passaporte. passaporte sempre. É o caso dessa autorização. Ela não está sendo vista pelos países pertencentes à União Europeia como um documento válido de residência, que te permite como residente, essa mobilidade dentro da União Europeia. Ah, ok. Entendi. complicado. Então, neste caso, o título, como é a manifestação? Não. A CPLP, ou seja, essa autorização de residência emitida por essa, digamos assim, por esse movimento da CPLP, nesse caso, não abre caminhos para pedir a igualdade de direitos e deveres. Ou sim? Não, eu acredito, inclusive, que aí vem outra situação, né? Porque Sim. você tem que ter a residência para poder pedir a igualdade. Isso. Isso também estava sendo um problema até no consulado brasileiro. Pois é. De ser aceito lá no início de março. Sim. Pessoas também relatando que não conseguiram o estatuto baseado nessa autorização de residência. Me parece que agora isso já está mudando um pouco. E é uma orientação que, assim, para quem puder pedir, a gente sempre fala, já que você não tem a nacionalidade, pede estatuto de igualdade para você ter maior mobilidade, né? Não precisar ficar Exato. dando passaporte. Eu Tem lembro algumas que eu tirei diferenças isso para do- empréstimo, crédito imobiliário, por exemplo. Não é que a igualdade de direitos e deveres, não é que ela abre a porta para o crédito, não. Mas gera ao banco um maior compromisso daquela pessoa em Segurança, viver em Portugal. Então, ele diminui o fator de risco. Uma coisa é um banco emprestar um dinheiro para uma pessoa que tem ou como eles dizem aqui, uma MI, né? Só manifestação de interesse, ou um título de residência que daqui a 6 meses se vence. Outra coisa é o banco, embora o cartão com a igualdade de direitos e deveres venha com a mesma data de validade do título de residência. Mas, querendo ou não, isso acaba dirimindo, ou seja, minimizando um pouco o fator de risco gerado ao banco ao conceder empréstimo. O que os bancos fazem com isso? Eles emprestam mais, emprestam menos. Sim. Pronto. Então tem gente que diz assim, Thalita, será que é possível dizer que a igualdade de direitos e deveres me dá o crédito à habitação? Eu digo, olha, talvez essa frase formulada dessa forma não é possível dizer, mas o que é possível dizer é ter a igualdade de direitos e deveres
ou seja, o cartão de cidadão com né, ao abrigo do Tratado de Porto Seguro, diminui alguns riscos para o banco, que é a entidade credora, e, digamos assim, gera para ele minimamente alguma segurança. Então, ele diz assim, tá bom, então, em vez de te emprestar 80%, eu te empresto não, em vez de eu emprestar 85%, se ele tivesse o passaporte português, 85%, 88%, já próximo dos 90%, então eu vou te emprestar aqui 70%, 74%, 75%, 78%. E isso vai sempre variar de acordo com também outras variáveis, ou seja, outros critérios que o banco analisa. Ele não vai analisar só quem tem documento, só quem tem isso, só quem tem aquilo. Vão entrar ali naquele jogo de análises uma série de outros fatores, né? Isso. E nesse sentido, Lária, ainda sobre a CPLP, e tem mais algo que você julga ser importante dizer? Da extinção, né? A gente já vai passar para essa coisa do CEF. Mas sobre o CPLP, você acha que... Eu acho que ainda está muito embrionário, então a gente tem que esperar, como tudo aqui em Portugal, a gente tem que esperar o tempo para ver como que as coisas vão se desdobrando. E aqui as coisas acontecem em termos de aprovação de legislação de uma forma até rápida. A gente vê as coisas, vai para votação, de repente já está valendo. Com o visto da procura de trabalho também foi assim, não foi? Foi, ele estava previsto já, mas entrou em vigor, pronto, é rápido. Exato. Só não é rápida a adaptação dos órgãos. Parece mas que há uns bloqueios assim depois, né, para coisa girar. A gente tem que observar conforme vão acontecendo os problemas, e isso é outra coisa, assim... Eu, por exemplo, o visto de busca de trabalho, eu já fui para uma entrevista acompanhando uma cliente que veio com esse visto, da Venezuela até, e os funcionários do CEF não sabiam o que fazer, porque nunca tinham pego um caso. Foi uma das primeiras a receber o visto. Então, ainda tem isso, né? A lei entra em vigor e o funcionário não está preparado.